Depois que o idoso lutou com uma longa enfermidade e suportou o peso da dor, achando que agora pode esperar algum sossego, vem a morte, o carrasco da natureza, a maldição de Deus, fornecedor do inferno. Olhando para o velho com cara feia e sombria, sem dó de sua idade, nem levando em conta as suas dores suportadas por muito tempo, não se deixará comprar por prata ou ouro para deter-se. Nada disso. A morte não aceitará nada para poupar sua vida, exigindo pele por pele e tudo que o idoso tem. Então, espanca todas as partes principais do seu corpo e prende o pobre homem para fazê-lo comparecer diante do terrível juiz. E como que achando que o velho não se dispõe a ir com ela depressa, ah, Senhor, quantos dardos de calamidade ela atira no idoso. Pontadas, dores, cãibras, febres, obstruções, resfriado, catarro, cólica, pedra. Oh, que visão cadavérica vê-lo ali em seu leito, quando a morte lhe dá o golpe final. Que frígido suor escorre por todo o seu corpo, que tremor se aposta de todos os seus membros. A cabeça metralha, o rosto empalidece, o maxilar inferior descai, os nervos oculares estão prestes a romper-se e a dividir-se. Agora a pobre e miserável alma percebe e sente que o corpo terreno começa a morrer. Parece o final do mundo, quando ocorrer a dissolução da estrutura universal. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, as estrelas cairão do céu, o espaço estará cheio de tempestades e de faiscantes meteoros. A terra tremerá, o mar urrará estrondosamente, os corações dos homens falharão de medo, esperando o fim de tão lastimosos começos. Assim também, ao aproximar-se a dissolução do homem, que é o pequeno mundo, seus olhos, que são como o sol e a lua, perdem a sua luz, e ele não vê nada senão culpabilidade sangrenta do pecado. O restante dos sentidos, como estrelas menores, vacilam e caem. Sua mente, sua razão e sua memória, como os poderes celestes de sua alma, sofrem abalos causados por temporais de desespero e violentas faíscas do fogo do inferno. Seu corpo terreno põe-se a sacudir e a tremer, e os rumores, como o mar encapelado, roncam e ribombam em sua garganta, ainda à espera do funesto fim destes terríveis males iniciais. Enquanto ele é assim intimado a comparecer às grandes sessões do julgamento divino, eis que outra sessão de julgamento e de entrega à prisão acontece dentro dele. Nesse tribunal, a razão senta-se desempenhando a função de juiz. O diabo apresenta uma lista de acusações tão comprida como aquele rolo do livro de Zacarias, capítulo 5, versículo 2. Nessa lista são alegadas todas as más ações que você cometeu, e todas as boas ações que você omitiu, e todos os juízos e maldições que todo pecado merece. A sua própria consciência vai acusar você, sua memória vai dar-lhe amarga prova, e a morte está no tribunal, pronta como um fiel executor para despachá-lo. Se você mesmo vai se condenar dessa forma, como escapará da justa condenação provinda de Deus? Aquele que conhece os seus delitos melhor do que você. Bem que você gostaria de tirar da sua mente a lembrança dessas suas más ações que o inquietam, mas elas fluem mais rapidamente para dentro da sua memória e não serão postas fora, mas sim gritarão para você: nós somos as suas obras e vamos seguir você. E enquanto a sua alma está assim por dentro, sem paz e em desordem, os seus filhos e a sua mulher e os seus amigos o amolam, querendo que você ponha em ordem os seus bens. Alguns gritam, alguns suplicam, alguns clamam por piedade, alguns com elogio, todos como mosca varejeira, ajudam a tornar as suas tristezas mais tristes. Agora, os demônios que vêm do inferno para buscar sua alma começam a lhe aparecer e ficam esperando para pegá-lo e levá-lo embora. Tão logo ela deixa o seu corpo. A alma gostaria de permanecer no corpo,
mas sente que esse começa a morrer gradativamente e que está prestes a desabar sobre a sua cabeça como uma casa em ruínas. Ela está com medo de sair, por causa daqueles cães de caça do inferno que a esperam. Oh, ela que gastava tantos dias e noites em passatempos vãos e ociosos, agora daria o mundo inteiro, se fosse seu, pela demora de mais uma hora, para que tivesse tempo de arrepender-se e ser reconciliado com Deus. Mas isso não pode acontecer, porque seu corpo, que se juntava a ela em suas ações pecaminosas, agora está inteiramente inepto para juntar-se a ela no exercício do arrependimento. E é preciso que o arrependimento seja do homem todo. Agora, ela vê que todos os seus prazeres se foram, como se nunca tivessem existido, e que agora só lhe restam tormentos que nunca terão fim. Quem pode expressar suficientemente o seu remorso por seus pecados, sua angústia pela presente miséria e o seu terror por seus tormentos futuros? Nesta extremidade, ela procura socorro em toda parte e se vê sem socorro o tempo todo. Por isso, em sua maior miséria, desejosa de ouvir a menor palavra de consolo, dirige a seus olhos estas palavras ou semelhantes: ó olhos, que no passado eram rápidos para enxergar, vocês não podem achar nenhum consolo, alguma coisa que me ajude a escapar deste perigo terrível. Mas os nervos ópticos se rompem e os olhos não conseguem ver a vela acesa diante dele e não conseguem discernir se é dia ou noite. A alma, não encontrando nada que o conforte nos olhos, diz aos ouvidos: ó ouvidos que gostavam de recrear-se ouvindo discursos novos e agradáveis e a doce harmonia das músicas, vocês podem ouvir alguma notícia, alguma coisa boa, de consolo para mim, pelo menor que seja? Mas ou os ouvidos estão tão surdos que não podem ouvir, ou o sentido da audição ficou tão fraco que não suporta ouvir os seus amigos mais queridos falarem. E por que esses ouvidos deveriam ouvir na morte notícias alegres, sendo que nunca pararam para ouvir as alegres novas do Evangelho nesta vida? Sendo assim, os ouvidos não podem ministrar nenhum conforto. Então o homem fala da sua aflição para a língua: ó língua, você que costumava gabar-se com os mais valentes, onde estão agora as suas palavras grandiosas e atrevidas? Agora, em minha maior necessidade, você não pode dizer nada em minha defesa? Não pode amedrontar esses inimigos com palavras ameaçadoras, nem fazer-lhes súplicas com belos discursos? Infelizmente, já faz 2 dias que a língua ficou sem fala. Em sua maior extremidade, ela não pode pedir um pouco de bebida, nem contar a um amigo o seu desejo de que ele tire com o dedo o muco da garganta que está prestes a asfixiá-lo. Não achando ali nenhuma esperança de ajuda, ela diz aos pés: onde estão vocês, ó pés, que em tempos passados eram tão ágeis para correr? Não podem me levar para qualquer parte distante deste perigoso lugar? Mas os pés estão completamente amortecidos. Se ninguém os mover, eles não poderão mover-se. Então, a alma dirige suas palavras às mãos. Ó mãos que tantas vezes foram aprovadas para o uso do homem, na paz e na guerra, com as quais me defendi muitas vezes e feri inimigos. Nunca tive mais necessidade de vocês do que agora. A morte me olha tenebrosamente na cara e me mata. Demônios do inferno esperam em volta da minha cama para devorar-me. Ajudem-me agora, ou perecerei para sempre. Que lástima! As mãos estão tão fracas e tremem tanto que não podem fazer chegar à boca uma colherada de líquido para restaurar a natureza extenuada. A alma aflita vê-se desolada dessa forma e completamente destituída de amigos, ajuda e consolo. Sabendo que dentro de 1 hora terá que estar no meio dos sofrimentos eternos, retira-se para o coração. Faz então esta dolente lamentação consigo mesma: oh, que miserável patife eu sou! Como me envolvem as angústias da morte! Como me apavoram as torrentes de Belial! Oh, quão inesperadamente a morte insinuou-me de forma imperceptível, grau após grau, como o sol que os olhos não percebem que se move, apesar de se mover velozmente. Como a morte descarrega sobre mim o seu rancor, sem piedade. O Deus de misericórdia me abandonou completamente,
e o diabo, que não conhece misericórdia alguma, está à espera para me tomar. Quantas vezes fui advertido deste doloroso dia pelos fiéis pregadores da palavra de Deus, e eu só zombava disso. Que proveito eu tenho agora de todo o meu orgulho, de uma bela casa, de vestes brilhantes, em que deu o gostoso sabor de todos os meus deliciosos manjares? Todos os bens terrenos que juntei com tanto zelo, eu agora daria por uma boa consciência, que tão relaxadamente negligenciei. E que alegria sobra agora de todos os meus gozos carnais de antes, nos quais eu punha o meu maior prazer. Aqueles tolos prazeres eram apenas sonhos enganosos, e agora estão no passado, como sombra que se desvanece. Mas só pensar nas dores eternas que terei que suportar por aqueles curtos prazeres dói-me como um inferno antes de eu entrar no inferno. Contudo, com justiça tenho que confessar que estou sendo tratado como mereço, pois quantas bênçãos recebi. Fui criado à imagem de Deus, com uma alma racional, capaz de julgar por mim mesmo meu estado. Foi-me oferecida tantas vezes a misericórdia, e sendo instado a recebê-la, eu negligenciei a graça de Deus e preferi os prazeres do pecado ao cuidado religioso de agradar a Deus. Vivi licenciosamente meu curto tempo, sem considerar as contas que teria que prestar no fim definitivo. E agora, juntando todos os prazeres da minha vida, eles não se equiparam nem à mínima parte das dores que agora sofro. Minhas alegrias foram apenas momentâneas, e se foram antes de eu gozá-las mais um pouco. Minhas misérias são eternas e jamais terão fim. Oh, quanto tempo consumi com jogos e outras práticas vis. Se eu tivesse passado esse tempo lendo as Escrituras, ouvindo sermões, recebendo a ceia do Senhor, chorando por meus pecados, jejuando, vigiando, orando e preparando a minha alma para agora poder partir firmado na segura esperança da salvação eterna. Oh, se agora eu pudesse recomeçar a minha vida, como eu desprezaria o mundo e suas vaidades, quão religiosamente e com que pureza eu levaria a minha vida, como eu frequentaria a igreja e santificaria o dia do Senhor, se Satanás me oferecesse todos os tesouros, prazeres e promoções deste mundo. Ele nunca me instigaria a esquecer os terrores desta terrível hora final. Mas, ó corrupta carcaça, ó podridão repugnante, como o diabo nos ilude, e como servimos e enganamos um ao outro, e atraímos velozes e condenação sobre nós mesmos. Agora, o meu caso é mais miserável que o do animal que perece num fosso, pois vou ter que responder diante do trono de juízo do justo juiz do céu e da terra, onde não tenho nada para dizer em meu favor. E esses iníquos, que têm o segredo de todos os meus delitos, vão acusar-me, e eu não posso desculpar-me. Meu próprio coração já me condena. Portanto, só tenho que ser condenado diante do tribunal divino, e em consequência serei levado por todos esses demônios infernais para aquela horrível prisão de tormentos e de trevas completas, onde nunca mais verei a luz, aquela primeira coisa excelente que Deus criou. Eu que me gloriava anteriormente em ser um libertino, agora estou preso nas garras de Satanás, como uma trêmula perdiz presa entre as apertantes unhas do voraz falcão. Onde vou me alojar nesta noite? E quem serão meus companheiros? Que horror só pensar isso! Que aflição só considerar! Maldito dia em que nasci, e não haja bênção para o dia em que minha mãe me trouxe à luz. Maldito o homem que anunciou ao meu pai, nasceu-lhe uma criança, e o animou. Maldito esse homem porque não me matou. Oh, se minha mãe fosse meu túmulo, ou seu ventre uma concepção perpétua, como foi que eu saí do ventre materno para suportar essas angústias infernais, e meus dias viessem a acabar numa vergonha eterna? Maldito o dia em que fui unida inicialmente a um corpo tão vil. Oh, se eu recebesse o grande favor de nunca mais ver você, corpo do pecado. Nossa despedida é amarga e dolorosa, mas o nosso reencontro, para recebermos naquele pavoroso dia a plenitude da merecida vingança contra nós, será muito mais terrível e intolerável. Mas,
como pretendo eu, com tão tardia lamentação, procurar prolongar o tempo? Minha última hora chegou. Ouço rebentarem as cordas do coração. Esta suja casa de barro cai em cima da minha cabeça. Aqui não há nem esperança e socorro, nem lugar de mais permanente habitação. E devo partir, ó carcaça imunda. Com adeus, adeus, eu te deixo. E assim, toda trêmula, a alma sai e imediatamente é agarrada pelos demônios infernais que a levam com a violência de caudalosas torrentes para dentro do lago sem fundo que arde com fogo e enxofre. Ali ela é mantida prisioneira em tormentos até o juízo geral do grande dia. Depois, a repugnante carcaça é lançada no túmulo, ato no qual, na maior parte, os mortos enterram os mortos, isto é, os que estão mortos no pecado enterram os que estão mortos para o pecado. E assim, o mundano sem Deus e não regenerado, que fez da terra o seu paraíso, do ventre o seu Deus, da sua luxúria sua lei, assim como em sua vida semeou a vaidade, assim também agora morto colhe miséria. Em sua prosperidade negligenciou servir a Deus. Em sua adversidade, Deus se recusa a salvá-lo. E o diabo, a quem ele por muito tempo serviu, agora, finalmente, lhe paga o seu salário. Detestável foi a sua vida, condenável é a sua morte. O diabo tem a sua alma, o túmulo tem a sua carcaça, e nesse poço de corrupção, cova da morte, calabouço de angústia, deixemos o miserável pecador a putrefazer-se, com a boca cheia de terra, seu ventre cheio de verme e sua carcaça exalando mau cheiro. Ali espera ele uma ressurreição amedrontadora, quando o corpo será reunido à alma, para que, como pecaram juntos, sejam atormentados eternamente.